Oi pessoal, tudo bem? Estamos iniciando hoje mais uma aula sobre a Idade Moderna e hoje vamos abordar a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. A Reforma Protestante foi um movimento que ocorreu por toda a Europa a partir do século XV, onde várias pessoas contestaram a autoridade da Igreja Católica e suas práticas. Naquele tempo, a Igreja Católica era muito rica e por esse fator ela instituiu uma série de leis e de atos que acabaram não agradando principalmente os reis e a nobreza. Entre os motivos dessa reforma, a gente vai ter, primeiramente, o poder universal do Papa, onde o Papa é a figura máxima política da Europa, figura máxima religiosa daquele tempo. Então, a igreja sobrevivia de impostos que eram cobrados nos reinos, e isso acabou influenciando essas revoltas. Os reis já não aguentavam mais essa figura do Papa como centro daquela sociedade e também os altos impostos que eram cobrados pela Igreja Católica. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a corrupção que existia dentro da Igreja Católica e o despreparo do clero. Muitos membros da igreja tinham comprado cargos naquela época por serem de famílias ricas. Então, rolava muito dinheiro dentro da própria igreja na compra de cargos e também de setores da igreja que eram facilitados para essas famílias ricas. O terceiro ponto é a venda de indulgências, e aí eu quero que vocês frisem bastante nesse ponto. O que eram essas indulgências? As indulgências simplesmente eram pessoas ricas que compravam a salvação. Então, se você era rico, você comprava a sua salvação. Se você era pobre, você estava destinado ao inferno. Outro fator também era a venda de artigos santos. Então, naquela época havia a venda de vários artigos, como partes da cruz de Cristo, panos que sepultaram Cristo. Então, havia frequentemente a venda desses artigos de artigos santos. Tudo isso levou revoltas por toda a Europa e também protestos. Um desses protestantes, talvez o mais famoso, seja Martinho Lutero. E aí a gente vai entender um pouco quem era Martinho Lutero. No início do século XVI, na região que é conhecida hoje como Alemanha, um monge de nome Martinho Lutero revoltou-se contra a venda de indulgências, como eu tinha falado anterior, a venda da salvação, e ousou discordar da doutrina católica. Com isso se dá início à Reforma Protestante. Então a Reforma Protestante, como a gente vai conhecer, ela se dá início com Martinho Lutero. Lutero era formado em teologia, e quando ele teve acesso às escrituras sagradas, percebeu que a igreja estava fazendo era errado. A venda de indulgências, a corrupção dentro da igreja. Então ele iniciou uma reforma que é chamada de Reforma Luterânia, onde ele escreveu 95 teses que condenavam a prática da Igreja Católica dentro do território europeu. Indignado, Lutero pregou as suas teses na porta da sua paróquia. Então Lutero era um monge que se revoltou com essas práticas, então ele escreveu 95 teses se opondo à Igreja Católica. Como as ideias de Lutero estavam crescendo muito nessa época, ele começou a ser perseguido pela Igreja Católica e teve então que se refugiar na casa de alguns nobres que o apoiavam, que aceitavam suas ideias. E é nessa casa desses nobres que Lutero vai traduzir a Bíblia para o alemão e começar a igreja que é conhecida como Igreja Luterânia, nesse período. Então a gente vai ter 3 igrejas principais nesse período. A gente vai ter a Igreja Luterânia, a Igreja Calvinista, que a gente vai ver mais para frente, e a Igreja Anglicana. Para a gente entender a diferença entre as 3 igrejas, a gente tem que estudar as doutrinas dessas igrejas. Então, em que se baseava a doutrina de Lutero? A doutrina de Lutero se baseava na fé em Deus, principalmente como meio de salvação. Ou seja, a pessoa só pode se salvar se ela tiver fé em Deus.
Não importa as obras que ela fez na terra, se ela foi boa ou uma pessoa má, mas ela só se salva através da fé. Lutero também instituiu o sacerdócio universal, onde todo cristão é capaz de interpretar a Bíblia por si mesmo. Então, Lutero quebra principalmente o intercessor que existia na Igreja Católica, os padres, os sacerdotes, e acaba dando acesso à Bíblia a pessoas comuns, pessoas de diversas classes. Lutero acreditava que a Bíblia é o único meio que Deus se revela e a única fonte de verdade. Então, para Lutero, o que importava era o que estava escrito na Bíblia, e aquilo ia contar como verdade. Ele institui também o batismo e a Eucaristia, que é o sacerdócio do pão e do vinho, como os únicos sacramentos. Lutero instituiu que o culto aos santos e às imagens não tem fundamento bíblico. Então a Igreja Luterana não adora santos e nenhuma imagem de santo, somente a principal figura, que é Jesus Cristo. E Lutero instituiu também que qualquer membro da igreja poderia se casar. Então, diferentemente da Igreja Católica, onde o padre e os sacerdotes não podiam se casar, os membros da Igreja Luterana poderiam se casar também. E então a gente tem a formatação da Igreja Luterana nessa época, com essa doutrina. E também a gente vai ter, fora da Alemanha, na França precisamente, João Calvino. João Calvino, ele ganhou muita força na sua doutrina fora da Alemanha. Doutrino defendia também ideias iguais às de Lutero, com uma diferença que é importante a gente estar prestando atenção. Calvino, ele defendia a salvação pela fé também. Ele refutava o culto às imagens, ou seja, ele não aceitava a adoração de santos. Ele também admitia apenas 2 sacramentos, que era o batismo e a Eucaristia. Mas diferente de Lutero, Calvino acreditava na predestinação absoluta. Ou seja, a pessoa não pode fazer nada enquanto sua salvação. Ela está destinada a viver tudo aquilo que ela vive no mundo. Ou seja, alguns estão destinados a ser reis, outros estão destinados a ser pobres, e você não poderia mudar esse fator. Isso colaborou muito para a aceitação de nobres e de alguns reis, para o crescimento da igreja calvinista. O nome da igreja de João Calvino vai ser a Igreja Calvinista. Por divulgar suas ideias, Calvino foi acusado também de herege pela Igreja Católica, então se refugiou em Genebra, na Suíça, onde se tornou uma das principais figuras do país e exigiu que as pessoas levassem uma vida puritana. A Igreja de Calvino, além de calvinista, também é conhecida como a Igreja Presbiteriana, que a gente vai ter hoje várias ramificações. Então, Calvino, como se tornou a principal figura do país na Suíça, ele exigia que as pessoas tivessem uma vida puritana, impôs toques de recolher e várias questões relacionadas à fé. Então, naquela época, a Suíça passou por essa imposição dessa vida puritana, imposta pela Igreja Calvinista. E aí a gente vai ter a terceira reforma, entre essas 3 mais importantes, que é a reforma na Inglaterra. Na Inglaterra, diferente da Alemanha e da Suíça, que tiveram pensadores que formataram a reforma, na Inglaterra o movimento reformista vai ser conduzido pelo rei Henrique VIII. Henrique VIII ele vinha querendo se livrar das interferências do Papas e dos impostos cobrados pela Igreja Católica. Lembra que lá na frente a gente falou do poder universal do Papa e dos impostos que era cobrado pela Igreja Católica? Então Henrique VIII ele queria se livrar desses impostos. Então ele pediu para o Papa para anular seu casamento com Catarina de Aragão, que era filha dos reis da Espanha,
dizendo que ela não conseguia lhe dar um filho e um homem para ser seu herdeiro. Ao ter seu pedido negado pelo Papa, Henrique VIII decidiu agir, então ele rompe com a Igreja Católica e se casa novamente, desta vez com Ana Bolena, uma dama da corte. Ao saber desse casamento por fora dos padrões da Igreja Católica, o Papa anula esse casamento e excomunga Henrique VIII da Igreja. O parlamento inglês, que já era formado por nobres e por burgueses naquele tempo, fica do lado de Henrique VIII, não fica do lado da Igreja Católica. Então, o parlamento aprova o ato de supremacia, que esse ato ia declarar o rei como líder da Igreja na Inglaterra. Então, Henrique VIII ele passa a ser o líder religioso da Inglaterra e ele funda a Igreja Anglicana. Então, nós temos 3 principais igrejas que conduziram a reforma protestante. Nós temos a Igreja Luterana, nós temos também a Igreja Calvinista e a Igreja Anglicana, certo? E aí, aqui é a parte onde a Igreja Católica percebe que comete alguns atos errados e ela começa uma reforma dentro da própria Igreja Católica, mas também não só uma reforma dentro da própria Igreja, também inicia uma contra-reforma contra essas outras igrejas. Então, a contra-reforma vai ser o movimento da Igreja Católica contra essas outras reformas que vinham acontecendo por toda a Europa. Então, nesse período de mudanças dentro da Igreja Católica, é fundado a Ordem dos Jesuítas, que são os missionários da Igreja Católica, conhecidos como Cavaleiros de Cristo. Os jesuítas eram muito disciplinados e viajavam pregando o Evangelho. Então, esses jesuítas viajavam por todo o mundo, espalhando a fé católica e também instituindo várias escolas, construindo várias escolas com esse pensamento católico. E aí é onde vem a parte onde a perseguição fica intensa na Contra-Reforma, que é a Inquisição. Que durante essa Contra-Reforma da Igreja Católica contra esses outros reformantes, o Papa Paulo III reativou o Tribunal do Santo Ofício. O que era esse Tribunal do Santo Ofício? Era um tribunal que a Igreja Católica julgava pessoas com atitudes hereges. E não precisava de muita coisa para você ser considerado um herege. Naquele tempo, bastava você ter a simples prática como cultivo de ervas medicinais, ou ter um pensamento contrário da Igreja Católica, você já era condenado como herege e era queimado muitas vezes na fogueira. É aí onde aparecem as bruxas, que eram mulheres que tinham conhecimento a mais de medicina e foram condenados pela Igreja Católica. Tá certo? Então, pessoal, a nossa aula vai se resumir nisso, tá? Na reforma e na contra-reforma. E agora eu vou passar os direcionamentos para vocês, para que a gente possamos fazer nossas atividades com tudo isso que foi abordado aqui. Vou deixar o slide no grupo e também algumas atividades para vocês estarem respondendo. Tá certo? Tamo junto.